Olá, é um prazer muito grande estar de novo com você aqui no nosso programa Café e Fé, onde nós procuramos proclamar o Evangelho, a mensagem das boas novas de Deus, do Deus que se encarnou, do Deus que habitou entre nós e que vem nos tratar com as riquezas insondáveis da sua graça. Os links estão aí na tela da sua TV, youtube.com/piblondrina1 e facebook.com/programa Café e Fé, tudo junto. Você pode ser um colaborador, um aliado nosso neste processo de proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Você pode nos ajudar aqui, orando por nós, pedindo ao Senhor que nos dê o suporte para que nós possamos anunciar este Evangelho. Você também pode, se for esta a sua vontade, contribuir, colaborar para que o programa se mantenha e ainda fazer com que essa mensagem chegue a outras pessoas divulgando. Nós vamos para um pequeno devocional e já nós voltamos. Bom dia, meus queridos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para meditarmos naquilo que a palavra de Deus tem para cada um de nós. Hoje eu queria compartilhar com vocês o Salmo 121, lembrando do tema que nós estamos já falando há algumas semanas, que é as ansiedades, as preocupações, aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo disse, que não cai um pardal por terra sem o consentimento de Deus, que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem que o Senhor permita. E eu queria que você me acompanhasse hoje na leitura do Salmo 121, e eu quero concitar cada um de vocês a ler a palavra de Deus aí na sua casa, depois sente, leia esse Salmo 121, leia a palavra de Deus, esteja em contato com a palavra de Deus, que é a palavra de Deus que vai trazer esperança, vai trazer fé, vai trazer alegria no nosso coração. Quando a palavra de Deus nos diz assim: achadas tuas palavras, logo as comi. Elas foram alegria e gozo para o meu coração. Quando eu vejo a palavra de Deus nos dizendo assim: tudo que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, meu querido, é a palavra de Deus, é o contato com a palavra de Deus que vai trazer consolo, que vai trazer alegria, que vai trazer regozijo no nosso coração. E esse Salmo 121 é um dos salmos que eu amo demais, de coração mesmo, porque o salmista ele começa dizendo assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os meus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. O Senhor guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Todas as vezes que eu leio esse salmo, eu lembro do Salmo 9, versículo 10, quando o salmista diz: em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome. Eu quero dizer para cada um de vocês nessa manhã que os que confiam, que os que conhecem o Senhor, confiam nele. E os que confiam têm esse descanso aqui. O salmista ele começa dizendo: eu levo os meus olhos para os montes. O que são esses montes? São os problemas, podem ser os problemas, as dificuldades,
as angústias que nós passamos nessa vida. Aí ele fala, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Que Senhor? O Senhor que fez os céus e a terra. Esse Senhor que fez os céus e a terra, Ele não vai permitir que os meus pés vacilem. Esse Deus, Ele não dormita. O guarda de Israel, aquele que te guarda, Ele não cochila. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. E aí ele diz que o sol não vai te molestar de dia, nem a lua de noite, que o Senhor vai nos guardar de todo mal, que Ele vai guardar a nossa entrada e a nossa saída, e agora e para sempre. Meu querido, medite nesse salmo. E peça para o Espírito Santo revelar essa palavra no Senhor, que nós temos um Deus que Ele guarda a nossa entrada, Ele guarda a nossa saída, Ele guarda a nossa vida, Ele guarda a nossa vida, Ele guarda tudo, porque Ele é um Deus todo-poderoso. Que a graça e a paz esteja sobre a vida de cada um de vocês. Fique agora com a meditação com o pastor Glênio, graça e paz. Ótica Higienópolis. Há 35 anos no mercado óptico de Londrina, sempre com novidades em produtos e tecnologia. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ajuste de óculos personalizados, respeitando o conforto e anatomia do seu rosto. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. O Evangelho de João foi o último dos evangelhos a serem escritos. Ele foi o último a ser escrito. Ele foi escrito mais ou menos nos anos 90 do primeiro século. E ele tem uma sequência da primeira semana do ministério de Jesus. Primeiro dia, depois o dia seguinte, e assim ele vai falando dos dias iniciais quando Jesus Cristo se manifestou aqui na terra. O primeiro dia foi quando aparece João Batista. Ele levanta os olhos e diz assim, olha o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, ele é uma figura bem diferente, um homem estranho até para alguns. Anunciava alguma coisa que o profeta Isaías chamou de nivelamento. Os montes altos e os vales profundos seriam aterrados. Ele está falando de algo que iria equilibrar, tirando a prepotência, a altivez, a arrogância, como também a depressão, aquela atitude subalterna, inferior. Era uma mensagem de colocar no plano um projeto de Deus, em que toda a carne viria à salvação do Senhor. E ele aponta para Jesus Cristo. Quando ele o vê e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em um outro programa, nós já falamos sobre como foi que ele identificou Jesus. No dia do batismo, ele viu quando uma pomba veio sobre ele, algo como corpóreo, como forma de pomba, e que era o Espírito Santo. E isto o levou a pensar no episódio de Noé, que soltou uma pomba. Primeiro ele soltou um corvo, o corvo ficou indo e vindo, não tinha onde pousar. E depois de um tempo, o corvo não voltou mais, ele soltou uma pomba. A pomba foi uma vez, voltou,
foi a segunda vez, trouxe um galinho, na segunda semana, um galinho de oliveira no bico, e soltou a terceira vez e ela pousou em alguma árvore, talvez numa oliveira, e ali ficou. E este pousar aqui da pomba foi uma das figuras que João teve para identificar o Cordeiro de Deus. Quando ele batizou Jesus, ele viu uma forma corpórea de pomba pousando sobre Jesus. E no dia seguinte, quando ele viu Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, este primeiro dia do ministério de Jesus é o ponto de mostrar, de identificar. No segundo dia, então, João vê a Jesus e agora eles estão os dois juntos. No primeiro dia a gente só vê João. No segundo dia nós vemos João e Jesus. A presença de João junto com Jesus. Ele está apontando para o Cordeiro de Deus e diz que é este a favor de quem eu disse: após mim vem aquele que tem a primazia, que existia antes de mim. Aqui nós vemos João e Jesus. No terceiro dia houve uma mudança. Aparece Jesus e João. No primeiro dia só João. No segundo dia, João e Jesus. No terceiro dia, Jesus e João. Aí Jesus vai chamar João e os discípulos de João para começar o seu ministério. E no quarto dia, nós vemos só Jesus. O Evangelho de João diz: no dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou-se com Filipe e disse: segue-me. Agora Jesus está sozinho. Primeiro João vai e aponta para Jesus. Depois ele vai e fica com Jesus. Depois Jesus vem e fica com João para dizer: João, o seu ministério acabou. Daqui para frente, aquele que você apontou vai se manifestar como o Messias. Mas isso vai ser um processo de 3 anos, 3 anos e meio, onde ele irá realizar uma série de milagres que João vai descrever. São 7 milagres que João descreve no Evangelho, mostrando que ele era o Cordeiro de Deus que veio com uma finalidade de trazer ao homem a libertação de si mesmo. A vida cristã, ela vem pela fé do ouvir a palavra de Deus e em seguida ver somente a pessoa de Cristo. Ver de modo espiritual a unicidade de Cristo. João aponta para Cristo e ele sai de cena. A única vez que aparece aí depois é quando ele faz uma censura a um rei que estava tendo uma relação com a sua cunhada, e ele censurou isto e por causa disto ele acabou perdendo a cabeça. Mas aqui nós temos algo a considerar. Nós precisamos olhar somente para aquele que é o autor e o consumador da fé. A Bíblia nos aponta e nos mostra que a fé é um dom de Deus. Nenhum de nós nasce portando fé.
Nós somos, por natureza, incrédulos. Nós somos, por natureza, ateus. Deus não faz parte da natureza do homem adâmico. Nós somos fugitivos de Deus. Nós vivemos uma vida natural que o apóstolo Paulo disse que ninguém busca a Deus. Nenhum sequer. Se hoje você e eu estamos buscando a Deus, foi porque, de alguma maneira, Deus nos buscou antes. Porque a nossa natureza, ela é ensimesmada, ela está voltada para nós mesmos, para os nossos projetos, para a nossa própria vida. Então, a fé, ela é um dom divino proveniente da palavra. O Evangelho de Romanos, o livro de Romanos, que também é chamado de Quinto Evangelho, ele diz o seguinte: a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. A fé, ela é uma consequência da palavra de Deus. E a palavra de Deus é Cristo. O verbo, ou a palavra, que se fez carne e habitou entre nós. E quando Hebreus vai dizer que Jesus Cristo, ele é o autor e o consumador ou o executivo da fé, é que nós só temos fé quando nos baseamos na palavra por meio de Jesus Cristo. As outras atividades que nós chamamos de fé, na verdade, são pensamentos positivos, são intuições, coisas que a gente... crenças, mas não é propriamente fé. Então, nós temos que observar aqui. João sai de cena. Depois, ele apresenta Jesus e Jesus se torna a causa, a razão, o motivo de gerar fé e fazer com que as pessoas sejam transformadas. Nós vamos dar uma paradinha aqui e logo, logo nós estamos voltando. Então, eu estive falando aqui sobre o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia e o quarto dia. O primeiro dia, João sozinho, o segundo dia, João e Jesus, o terceiro dia, Jesus e João e o quarto dia, Jesus sozinho. Depois há um salto no Evangelho de João que diz assim, 3 dias depois. Quando ele fala 3 dias depois, é depois daquele quarto dia, e faz uma semana. E naquele dia havia uma celebração de um casamento, uma festa em Caná da Galileia. Os casamentos naquele tempo, eles eram bem longos, eles demoravam normalmente uma semana, e naquele casamento faltou. A adega se
esvaziou. Eles tinham vinho para a festa, mas num certo dia acabou. E uma festa que não tem vinho é uma festa que não tem alegria. O vinho é a tipologia bíblica para a alegria. É um símbolo de alegria. E quando aquilo acabou o vinho, a Maria foi chamar Jesus e disse, olha, eles não têm mais vinho. E o Senhor então diz, mas o que eu tenho a ver com isto? Eu ainda não chegou a minha hora, não chegou o meu momento. E Maria então diz, façam, virou para os moços que estavam servindo ali, diz, façam tudo o que ele der a ordem aí. E Jesus mandou que se enchesse de água umas talhas que estavam ali, que eram usadas para purificação e para limpeza, para a ablução que os judeus tinham. E ele mandou encher aquelas talhas e ali houve uma transformação da água em vinho. Este episódio, ele é muito importante, porque aqui nós vemos Jesus fazendo o seu primeiro milagre, que é num casamento, onde mais se precisa de alegria. Quando nós focamos na pessoa de Jesus, nós estamos focando naquele que pode mudar as nossas relações e principalmente mudar a tristeza do nosso casamento e transformar na alegria. É uma festa quando ele entra num casamento. Não estou falando de religião, não estou falando de sistemas, estou falando da pessoa que João Batista fez a indicação. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que tira a arrogância do coração, que tira o orgulho e a soberba, que são responsáveis pelo término da festa. E são estes sentimentos de soberba que são próprios para destruir a alegria de um casamento. Então, o primeiro milagre de Jesus acontece no início ou no fim daquela semana dos 7 dias, que poderia ser um sábado do descanso, no sentido bíblico, não um sábado da semana, mas um sábado de descanso, ou seja, quando você encontra o descanso na sua vida, quando você encontra aquilo que Jesus chamou, convidou, venham a mim, todos vocês que se encontram cansados e sobrecarregados, e eu vou aliviar vocês. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. É isto que eu entendo, que quando nós focamos na pessoa de Jesus, os milagres começam a acontecer. E esse da transformação da água em vinho é para mim muito importante, porque ele fala de uma celebração quando está faltando, quando está em carência, quando está em débito, ele entra e faz com que o corriqueiro se torne excepcional. E onde aquilo que fala de algo que é muito maior do que esta realidade humana que nós podemos construir. Quando num casamento há mais interações negativas do que positivas,
esse casamento está em perigo. E nesse casamento é preciso uma presença que possa transformar este ocaso da festa numa manhã radiante de alegria. Quando num casamento se apontam mais falhas do que virtudes, esse casamento está em perigo. Então esse casamento vai precisar de alguém que possa transformar esta crise e transformar esta vida para que um dos lugares mais seguros que a gente possa viver, a família, possa viver com celebração. Quando as pessoas estão sempre na defensiva, tem alguma coisa que está errada. Por isso a presença de Jesus aí é necessária. E nós temos que focalizar a pessoa dele para mudar esta coisa negativa que estamos vivendo. Quando o desprezo supera, ou o desprazer supera o prazer, tem alguma coisa errada. Essa festa está acabando. E aí a presença de Jesus é imprescindível. E eu preciso focalizar nele. A presença de Jesus, ela gera prazer. E ela demove o desprazer. Nós vemos hoje muitos casamentos adoecidos, porque as pessoas querem viver a sua própria força, com a sua própria competência. E nós somos incompetentes. Nós não temos condições de ter uma vida significativa. Quando falta, por exemplo, admiração numa relação, aí está uma crise. E isto só pode ser transformado pela pessoa de Jesus Cristo. Eu quero voltar aqui para você. Olha, não estou falando de católico, de protestante, de evangélico, disto, daquilo. Estou falando de Jesus Cristo, o Deus que se interessa por gente, que se tornou gente para salvar a gente da maneira equivocada que nós temos de ser gente. É isso que o Evangelho faz. É essa mudança. Por isso que João sai de cena e aponta para Jesus. Este é o Cordeiro de Deus que vai resolver o seu problema. E eu vou ficar por aqui para a gente poder voltar numa outra vez. E quando eu voltar, eu quero conversar mais sobre este assunto, desse Jesus maravilhoso. Quero deixar aqui meu abraço, aquele abraço de coração para coração. Me espere que vamos estar juntos outra vez.